Olá, bom dia. O NE1 está no ar com as principais informações desta segunda, 4 de maio. Começo de semana difícil para muitas famílias que foram atingidas pela chuva no fim de semana. Desde sexta, estamos acompanhando a situação de vários municípios. E hoje você vai ter todas as atualizações, inclusive sobre como ajudar com doações de alimentos, roupas e material de higiene. Nossa equipe voltou ao bairro de Dois Unidos, no Recife, uma das áreas mais afetadas pela chuva de sexta, e onde, infelizmente, 3 pessoas de uma mesma família morreram. A mãe e os 2 filhos, motivo de revolta e dor para os parentes. Se tivesse orientado a minha filha no que ela estava precisando, ela tinha saído, ela não ia ficar para matar a família dela aqui, não. E você vai ver também a cobrança do calendário no bairro da Coab, no Recife, numa escadaria coberta pelo mato. Os moradores mandaram vídeos pelo nosso canal Globo. Outro assunto é a doação de parte do imposto de renda para instituições que atendem crianças, adolescentes e idosos. E os direitos do empregado doméstico, que muitas vezes é incomodado fora do horário de trabalho. Qual será o limite, hein? Já aproveita o QR Code na tela, é do nosso canal Globo, manda sua pergunta. Um advogado trabalhista vai explicar o que diz a lei. Seguimos juntos até 1 da tarde e vamos começar falando sobre os estragos provocados pela chuva. Agora são 11h49. O NE1 vai direto para Timbaúba, na zona da Mata Norte. Você viu aqui que Timbaúba foi a primeira cidade a decretar situação de emergência por causa da chuva do feriado. Lília Oliveira, desde cedo, percorre as áreas mais atingidas da cidade, né, Lília? Como é que está a situação hoje por aí? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo. Timbaúba foi a primeira cidade do estado a decretar situação de emergência. Esse decreto é válido por 30 dias e nós circulamos aqui pelo centro da cidade, que foi uma das áreas mais impactadas. A gente foi também na zona rural, onde algumas pontes foram arrastadas pela força da água. E aí os moradores de distritos dessa zona rural ficaram isolados. Os trabalhadores da prefeitura estão trabalhando para liberar esses acessos, né? A gente acompanhou aí durante a manhã. Agora a gente está falando ao vivo da escola Cenecista, que fica no centro da cidade. Foi uma escola que funcionou como abrigo de sexta até hoje. Eram 7 famílias, em média 50 pessoas, mas agora nesse momento só tem uma família, que é a família da Jane. Eles ficaram abrigados nessa sala de aula que foi adaptada, né, Jane? Você veio com os 2 filhos, um menino e uma menina. A gente vê que tem algumas coisas ali, algumas mochilas, que foi o que você conseguiu pegar antes de sair de casa. Foi, isso mesmo. Aí, tudo isso, graças a Deus, a gente foi bem acolhida aqui, né? Não só aqui, né, na Escola Dutra, lá também, a diretora, toda a gestão, acolheu muito bem a gente, graças a Deus. Porque a gente já está passando por isso, né? Aí, graças a Deus, a gente foi bem acolhido. E não é fácil a perda, né? Das coisas da gente. Eu cheguei essa semana, fui lá, quando eu cheguei, o meu guarda-roupa todo molhado. Me bateu aquele desespero, aquelas coisas, perdi minha casa, né? Jane, obrigada, viu, por ter conversado com a gente. Jane tem 2 filhos, ela mora numa área de risco, que é uma área de morro, né? Aí agora, nesse momento, ela está esperando essa assistência porque vai ficar no auxílio aluguel. Daqui a pouquinho a gente traz mais alguns detalhes de como vai ser essa volta da Jane e também de outras famílias que tiveram que ficar aqui no abrigo, mas que já saíram, já estão encaminhadas aí em casa de amigos e parentes. Maristela. A gente segue, então, acompanhando a assistência, a situação dessas famílias. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui no NE1. Lilian. E o Globocop sobrevoou Goiânia hoje de manhã. Do alto dá para ver que ainda existem casas com água nesse pequeno povoado que fica às margens da BR-101. É possível ver ao menos 20 casas nessa comunidade em que os moradores continuam sofrendo com os impactos do temporal, mesmo 72 horas depois do início da chuvarada de sexta-feira. Ainda na área rural do município, é impressionante a área enorme que continua submersa. São metros e metros quadrados de pasto que virou um pântano, tudo alagado.
Na comunidade de Baldo do Rio, que fica às margens do canal de Goiânia, ainda há pontos da rua que fica paralela ao canal. Para você que acompanhou o NE1 de sexta-feira, essa é aquela rua de Goiânia que virou um rio. Nós mostramos na sexta ao vivo os moradores tirando as coisas de casa, de barco, de caminhão, a pé, todo mundo tentando ali salvar o que conseguia carregar. A gente reforça que essas são imagens de hoje. O Globocop sobrevoou Goiânia às 11 da manhã desta segunda-feira. 3 dias depois, a água não baixou. Vamos ver então o último balanço divulgado pela Prefeitura de Goiânia. Os números estão aqui na nossa tela para você. 3.069 pessoas foram impactadas pelo temporal do feriado na cidade. 638 estão em abrigos. Um muro de escola foi derrubado. Felizmente, os acessos não estão comprometidos em Goiânia. Nenhuma ponte ou estrada foi impactada pela enxurrada. Onde a água baixou, os moradores passaram o domingo trabalhando na limpeza das casas. Dona Maria do Carmo chegou cedo para ver os prejuízos e começar a limpeza, mas só conseguiu amenizar a situação, já que estava sem água e também sem energia elétrica. Tem muita coisa para botar fora, que eu cheguei agora, né? Muita coisa ainda. Um domingo para tentar reorganizar as coisas. Exatamente. A gente desceu só para organizar a metade, né? Aqui é a casa do seu Adenir. Olha só a altura que chegou a água. Ele conseguiu ainda colocar alguns móveis pendurados. Aqui a gente vê um colchão, tem esse sofá. Mas, seu Adenir, mesmo ali na correria, o senhor conseguiu pendurar alguma coisa? Aí o senhor perdeu muita coisa? Eu perdi isso aí, né? Que tá tudo aí, essas pratas tudinho aqui, perdi tudinho, né? Perdi tudinho que estava aqui, não deu tempo, né? Aí a água foi muito, sabe, logo. Aí roupa caiu no chão, tudo, aí ficou difícil, sabe, pra gente, viu? Ficou difícil mesmo. Até o domingo, 626 pessoas estavam em 6 abrigos em Goiânia. Muitos querem voltar para casa e pedem mais apoio, porque estão sem comida e também sem roupa. No chão, tô dormindo no chão com uma coberta e duas coxas, porque já é de Marilene emprestada, viu? Agora, se a gente vai lá no remédio, só dá 2 comprimidos contados, 2. Nem todo mundo conseguiu voltar para casa para ver os prejuízos e começar a limpeza. Muitos ainda precisaram se arriscar de canoa para tentar pegar roupas, comida e salvar o que restou. Lá da minha casa deu 7 metros de altura. A gente era mais alto, no mais baixo, 7 metros de altura. Então, provavelmente deve ter perdido tudo, né? Quase tudo, é. O que eu pude salvar, eu salvei. Na hora que eu cheguei, mas o que eu não pude, foi embora tudo. Mônica mora na 2ª travessa do Curtume, também na área central da cidade. A água na casa dela subiu quase 2 metros. Ela ainda não conseguiu voltar para casa por causa do volume da água. Um funcionário da Compesa mesmo, que mora ali perto de mim, ele entrou e me mostrou onde a água está batendo em mim, Mônica, na minha cintura. Então em mim está batendo no pescoço, onde eu moro. Mônica, na correria, tu conseguiu pegar alguma coisa em casa? Roupa e documento. E a minha vida, né? Luzitane, na tua casa, como é que tá a situação? Você que mora bem no meio aqui, né? Eu perdi tudo mesmo. Saí de casa só com 5 meninos e umas mudas de roupa e os documentos. Perdi tudo, tá tudo revirado. Com a água baixando aos poucos, fica o desafio de recomeçar. Tu se sente, é isso tudo, assim, chuva, toda vez que chove acontece negócio como isso? O problema daqui que quando chove é que o prefeito, né, ficou de drenar o rio, que ninguém nunca drenou, as verbas já chegaram. Vários anos aí, a gente nessa mesma pelenga aí, as verbas chegaram e comeram as verbas e cadê? O rio tá desse mesmo jeito, precisando de drenagem, precisando de auxílio, mas ninguém não dá. Aí só vem olhar para a população quando acontece isso, né? Você viu aí na reportagem um morador dizendo que a Prefeitura de Goiânia teria recebido verba para obras que ajudassem a evitar tantos estragos como a gente está vendo. A Prefeitura informou que não tem verba, que a gestão tomou posse há poucos meses numa eleição suplementar e que inicia estudos para projetos de barragens e drenagem de rios da região. Hoje pela manhã, alguns caminhões com donativos saíram do Recife em direção às cidades mais afetadas pelas chuvas na região metropolitana e Zona da Mata. De acordo com o governo do estado, 27 municípios estão em situação de emergência. A repórter Natália Dielu esteve no galpão da Secretaria de Defesa Social, onde os caminhões foram carregados e agora traz as informações para a gente.
A gente acompanhou aqui no galpão logístico da Secretaria de Defesa Social o trabalho de carregamento desses caminhões que estão sendo enviados para os municípios que foram afetados pelas chuvas. Então são colchões que estão sendo enviados, água mineral, tem kits de higiene pessoal, kits de limpeza também, lençóis. A gente está aqui ao lado do Coronel Clóvis Ramalho, secretário executivo de Defesa Civil do Estado. Secretário, para onde esses caminhões estão indo? Bom, a logística de ajuda humanitária está atendendo todos os municípios afetados. Esse caminhão especificamente ele está sendo preparado para completar a última remessa para o município de Camaragibe, de Igaraçu e de Goiânia. Mas diversos outros já foram atendidos, como Timbaúba, Jaboatão dos Guararapes, Glória. Alguns já estão retornando e aí tem que fazer a limpeza. Água mineral também. A Secretaria de Assistência Social destina já recursos para que o município, tanto através das cozinhas comunitárias, quanto compra de cestas básicas com recursos também do governo do estado, em complemento ao que o município faz. Enfim, é tudo aquilo que é necessário para o restabelecimento, a normalidade em uma situação emergencial, para que a população afetada, né, diminua tanto o sofrimento que tem num momento como esse. Falando da região metropolitana, o senhor disse que vários municípios já receberam, mas nesse momento, como é que está a previsão desse trabalho? Olinda recebeu em torno de 500 unidades, Jaboatão mais de 600 unidades, de sorte que já estamos completando quase 3 mil pessoas atendidas. É um trabalho contínuo, os estoques eles serão reabastecidos, os fornecedores já foram contactados, nós temos toda essa contratação prévia e é um trabalho contínuo em que a gente se prepara. Nós estamos no início da quadra chuvosa aqui para o leste do estado e eventos climáticos extremos como esse poderão acontecer ainda, então é uma preparação permanente. Qual é o cenário de Goiânia? Goiânia tem comunidades isoladas porque as estradas vicinais foram destruídas e tem maquinário da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado. O DR está também recompondo estradas, rodovias estaduais, mas lá em Goiânia tem 2 comunidades que estavam até ontem, uma estava até ontem isolada, já foi recomposta essa comunidade. Nós encaminhamos mantimentos, Goiânia recebeu um volume bem expressivo de material de ajuda humanitária do Governo do Estado. Tem muitas áreas ainda alagadas, com casas ainda submersas, as pessoas estão sendo socorridas, tanto pelo Corpo Bombeiro como pela própria Prefeitura, e ainda tem muito o que ser feito, né? Goiânia recebeu um dos maiores volumes de chuva, realmente percebe-se lá que tem muito que auxiliar, principalmente na área rural, nas comunidades que ficaram isoladas. Certo, secretário, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Em Jaboatão dos Guararapes, bairros ficaram alagados e famílias desabrigadas depois das chuvas do fim de semana. Um desses locais é o loteamento Brasil Novo, também chamado de Sapolândia. Por lá, alguns moradores ainda estão em abrigos temporários, esperando para voltar para casa. A semana começou com a calmaria que vem após a tempestade. No loteamento Brasil Novo, conhecido como Sapolândia, na Muribeca, em Jaboatão, as ruas amanheceram secas, mas ainda tinha lama espalhada. Ontem estivemos na comunidade. Ainda havia muita água e quem voltou para as casas analisava os prejuízos. Tudo de novo. Vem chuva, aí não sei, mas vai demorar para se organizar. O prejuízo a gente vai ver depois, quando for ligar as frisas. Tinha as coisas de bomboniere aqui, também a gente perdeu um bocado de coisa, mas é recomeçar. Hoje, moradores tentam voltar à normalidade, apesar de já estarem acostumados com as ruas alagadas. Quando começar a chover, as pessoas já começam a carregar os móveis na cabeça, a roupa já saem, mas a água baixou e quem pôde ficar, ficou. Quem não pôde foi para casa de familiares, como sempre. Esse abrigo no CRAS de Cajueiro Seco recebeu dezenas de famílias do loteamento Brasil Novo e de outras partes de Jaboatão. Dona Vera Lúcia mora há quase 30 anos na Sapolândia. Deixou tudo para trás. A água começou de uma rapidez tão grande que a gente pensava que só ficava lá na frente. Não, ela encheu as casas, ela entrou nas casas de todo mundo. Todo mundo perdeu tudo. Esse é o único abrigo de Jaboatão que continua funcionando. Os outros 2 foram fechados, que as pessoas já voltaram para casa. Aqui, elas recebem comida e têm um lugar para dormir.
Ainda vai perdurar talvez mais um pouco aqui essa unidade pela região onde eles moram, mas também hoje a gente já está tendo pessoas que já estão voltando para casa. De acordo com a secretária de Assistência Social de Jaboatão, o município apoia projetos de doação para quem perdeu tudo nos últimos dias. Quem quiser fazer parte pode doar tanto no Palácio da Batalha, que é o que fica em Prazeres, a antiga prefeitura, a antiga sede da prefeitura de Prazeres, como também na Casa da Cultura em Jaboatão Centro, que a gente tem em Jaboatão, como tem esse deslocamento geográfico, para facilitar para que as pessoas possam chegar, entrando em contato também com a Defesa Civil. A Defesa Civil também pode direcionar. Claudinete mora há quase 40 anos na Sapolândia. Voltei ontem, mas não pude entrar porque a água estava muito... não deu para entrar. Agora eu não sei como é que está a minha casa. Minha, dos pessoal, né? Muita gente perderam muita coisa. A gente está naquele balanço para saber como é que está. A gente está querendo informação, não tem quem dê. A Defesa Civil vai lá para ver se dá para olhar, para ver como é que está, para a gente voltar. Dona Maria Trajano perdeu móveis, documentos, roupas. Ainda está pensando como vai ser o recomeço nos próximos dias. Meu genro alugou um apartamento para a gente lá em Suassuna. E aqui vão dar o caminhão da mudança para ver o que aproveitou lá para levar para lá. Perdeu quase tudo. Perdi quase tudinho. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado, na tarde de ontem, 9.540 pessoas estão desabrigadas e 27 municípios decretaram estado de emergência por causa da chuva do fim de semana. E com tanta gente precisando de ajuda, algumas instituições estão arrecadando alimentos, roupas e material de limpeza e de higiene pessoal. Daniele Fonseca está na Casa Zero, no bairro do Recife, que iniciou a arrecadação já no sábado, né, Daniele? Conta os detalhes, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Maristela, para todos que estão nos acompanhando. Olha, e essa arrecadação continua, viu? É um trabalho muito significativo, muito importante nesse momento de tantas dores, de tantas perdas. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Fábio Silva, que é da rede Muda Mundo, que funciona aqui no prédio da Casa Zero. Então, Fábio, como é que vocês estão direcionando essas doações, né? Porque tanta gente precisando de ajuda. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Maristela. Nós atuamos através de lideranças sociais. A gente capacita o ano todo essas lideranças sociais das comunidades e, nesse momento, a gente convocou 28 delas, estão 28 comunidades da região metropolitana atuando lá na ponta, recebendo as demandas da população, para a gente fazer chegar as doações em 1.200 pessoas desabrigadas, onde mais de 4.000 foram atingidas, mais de 4.000 pessoas. Então, tudo que chegar aqui para doar vai chegar lá na ponta através dessas lideranças sociais que a gente confia, que a gente passa o ano todo cuidando delas. O que vocês estão recebendo? A população está precisando de tudo, mas se a gente for fazer um corte mais próximo da necessidade emergencial, água, material de higiene pessoal, material de limpeza, cesta básica, colchão, lençol e tudo aquilo que tiver dentro do seu armário, que está em bom uso, que você pode doar, está na hora de você trazer para um ponto de arrecadação. Fábio, muito obrigada pelas informações. A gente acrescenta aí brinquedos, livros também para as crianças, né, que perderam aí talvez o maior bem material delas. E olha, tem outras instituições também recebendo essas doações. É o caso da Refavela. Vamos acompanhar na entrevista que a gente fez agora. A maior necessidade nesse momento é material de higiene e limpeza, produto de limpeza para casa, balde, vassoura, rodo, água sanitária, peças íntimas, calcinhas, sutiã novos, fralda, lanche para as crianças. Esse é o principais itens que a gente está na busca ativa. Pode vir até a sede, na Avenida Norte 5300, Casa Amarela, entrar em contato com a gente através do WhatsApp, que está nas redes sociais, @refavelape, e tenha certeza que a sua doação vai chegar a quem está precisando. A gente já tem um mapeamento de áreas que ocorrem enchentes e perdas recorrentes. E nesses locais nós temos nossas lideranças que vêm sempre monitorando e passando a gente o estado e a necessidade daquela população. Então hoje a gente trabalha em rede e é nessa rede que a gente consegue direcionar o que chega para quem está extremamente precisando e vulnerável.
A gente passa para vocês agora, então, gente, o endereço desses 2 pontos, tá? A rede Muda Mundo, aqui na Casa Zero, que fica na Rua do Bom Jesus, número 237, no bairro do Recife. E Refavela, que fica lá na Avenida Norte, número 5300. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Obrigada, Daniele, pelas informações. Vem para cá comigo. O governo do estado divulgou 2 pontos oficiais de arrecadação também de doações. O quartel do Corpo de Bombeiros, no bairro da Soledade, o quartel também da Polícia Militar, no bairro do Derby. As doações podem ser entregues de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da noite. E nos finais de semana, das 9 da manhã às 5 da tarde. Entre os itens que podem ser doados estão alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal, como sabonete, creme dental e absorventes, material de limpeza, como água sanitária, sabão em pó e desinfetante, roupas e agasalhos em bom estado, cobertores e colchões. Prepara o teu celular. No G1 Pernambuco também tem uma lista que está sempre sendo atualizada com os locais que estão recebendo doações para os desabrigados e desalojados das chuvas. Você confere a matéria completa no QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. Bora conversar ao vivo com Roberto Kovalik, saber os destaques do Jornal Hoje, desta segunda-feira. Oi, Kovalik, sempre muito bem-vindo aqui ao NE1. Hoje te recebo com um pouco de preocupação, de tristeza também. Nosso coração sempre fica apertado depois de um fim de semana de muita chuva. Boa tarde para você e bem-vindo. Boa tarde, Maristela. E você sabe que eu estava aí no fim de semana, né? Vi toda essa chuva na sexta-feira, eu estava em Olinda, choveu muito por lá, até troquei uma ideia com o Márcio Bonfim, que estava apresentando o jornal, dando força para ele, para toda a equipe, né? Brava equipe daí de vocês, que cobriu tão bem. Agora a gente vê essa paisagem maravilhosa aí do Recife, né? Algumas nuvens no céu, mas a gente vê como a água está turva ali, né? Será que isso ainda é efeito da chuva? Mas, enfim, eu mando minha solidariedade a todo mundo que está sofrendo aí com as chuvas e desejo a vocês aí bom trabalho, fiquem seguros, tragam todas as informações, porque é com informação que a gente toma a melhor decisão. Então, daqui a pouco, a gente se encontra no Jornal Hoje e a Jaqueline Brasil vai mostrar como fica o tempo hoje, com foco nas cidades atingidas pelos temporais aí no Nordeste, né? Como vocês têm mostrado, ainda há muitos desabrigados nas regiões metropolitanas do Recife e também João Pessoa. 10 pessoas morreram nos 2 estados desde sexta. Uma situação muito preocupante, a gente atualiza tudo no JH, que mostra também que moradores de cidades que decretaram situação de emergência ou calamidade pública têm direito ao saque calamidade, que permite sacar parte do fundo de garantia em caso de desastres naturais. Tem mais, a polícia apreendeu o 4º menor suspeito de participar de um estupro coletivo em São Paulo. E olha, vai ficar mais difícil obter, outro assunto agora, vai ficar mais difícil obter cidadania portuguesa. O governo de Portugal sancionou hoje um projeto que aumenta o tempo de permanência no país para 7 anos e acaba com a cidadania automática para filhos de imigrantes. E a polícia faz uma operação para combater o roubo e o furto de celulares no Rio e em São Paulo. Criminosos desbloqueiam os aparelhos para invadir aplicativos de bancos e fazer transferências e empréstimos em nome das vítimas. Então, espero você no Jornal Hoje. Maristela, um bom trabalho para você, para toda a equipe. Meu abraço para vocês aí. Um abraço, Kovalik. Muito obrigada. Bom trabalho por aí também para toda a equipe do JH. Tchau, e no bairro da Coab, no Recife, os moradores de uma rua vivem um pesadelo que piora nos dias de chuva. A rua tem uma escadaria, mas ela praticamente não existe mais. Quem mora por lá diz que há anos o mato tomou conta do local e uma barreira deslizou parcialmente, destruindo metade da estrutura. Alguns moradores precisaram sair de casa por risco de desabamento. E desde então, eles pedem que a escadaria seja refeita e uma barreira construída por lá. Um dos moradores, o Levi, mandou um vídeo para a gente mostrando a situação. Vamos ver. Estou mostrando aí para vocês como é que está a situação dessa rua aqui, ó. Essa é uma rua que realmente é muito tempo, né? Há mais de 8 anos aí, junto com os moradores, a gente já vem lutando há um bom tempo e nunca consegue fazer. Não tem como ir mais para lá, gente, porque realmente é complicado. Essas casas aqui, ó, que estão aqui de lado, tá tudo condenada, né? As moradoras saíram de casa. Isso é uma rua.
Beleza? Vou tentar chegar o máximo que pode chegar aqui. Mas é isso, gente. Aqui, ó. Isso é uma rua. Só tem aluno aqui. Essas casas aqui tá tudo em risco. Muito obrigada, viu, Levi, por ter gravado aí pra gente. Ele fez o vídeo, mandou pro nosso canal Globo, o QR Code tá aí na tela para você sempre participar do NE1 também. Olha só, é a Natália Dielu que tá na Coab, vai mostrar a situação da rua aí pra gente, né, Natália? O que você encontrou por aí hoje, hein? Olha, Maristela, a gente da nossa equipe se impressionou quando viu a situação da rua. Estou aqui reunida com os moradores desse lado, porque o acesso é realmente muito difícil. Daí Santos, que é a nossa repórter cinematográfica, está do outro lado e está mostrando para vocês aqui que a situação é impraticável, né? Como é que alguém consegue se deslocar, chegar em casa dessa forma? Inclusive, a Dai está aí nessa calçada que era a casa aqui de... É a casa, né, Dona Nícia? É a casa, Dona Nícia, mas Dona Nícia teve que sair da casa dela porque existe um risco e porque é muito difícil acessar a sua casa, né, Dona Nícia? Isso, não tem como. Me tiraram da minha casa, né? E por causa dali, ó, a rua está se desmoronando. Nessa rua aqui nunca foi feita, a barreira também não. Né? Meu esposo, ele está aqui, ele foi acidentado, está parado também, né? Auxílio aluguel nenhum. E a rua está desse jeito, nunca foi feita, nem a rua, nem barreira. Há 52 anos que moro aqui, nada foi feito aqui nessa rua. Então tá horrível, horrível mesmo. É, porque para a gente que, por exemplo, participou da cobertura, né, daquelas fortes chuvas em 2022, a gente consegue ver daqui Jardim Monte Verde, onde aconteceu uma grande tragédia, né? Inclusive eu conheço o Levi, que é aqui da comunidade, desse período. E lá algo foi feito, mas aqui nessa parte não, né? Essa rua, ela fica paralela, né, transversal a uma avenida. Mas quando você chega aqui, você se impressiona, né? Porque essas casas de cima, as pessoas ainda conseguem acessar, mesmo com o risco, porque quando está chovendo, fica escorregadio. Mas essa parte de baixo é impossível. Inclusive, você que... Qual é o seu nome? Érica. Érica me contou que várias casas já desabaram há muito tempo e nada foi feito, né? Isso. É extremamente desumano, né? Na parte de baixo já tem uma casa que a frente dela já desabou, né? E assim, vem subindo, né? Como se fosse uma cratera, né? E vem subindo. Cada chuva vem subindo. Então, assim, o risco de desabamento é enorme. Infelizmente, a gente tem medo de só ser feito alguma coisa se alguma vida for prejudicada, que eu espero não acreditar nessa possibilidade. Né? Porque é desumano, é extremamente desumano. São vidas. Você ter uma casa própria e você ter que sair da sua casa própria, uma casa onde só você sabe o que você passou para construir, e hoje ter que ir para aluguel por falta da prefeitura, de olhar da prefeitura ou o governo, seja lá o que for. Aqui é Recife, né? É importante a gente frisar que aqui é Recife. E como elas falaram, elas tiveram que deixar a casa delas por conta do risco, porque Érica é filha de Dona Nícia, esse é o esposo, né, dela, o pai dela. E agora eles ainda estão esperando, né, o auxílio aluguel, porque também não receberam. A gente está esperando, né? Vão fazer 2 meses que a gente foi intimado pela Codeci, né, pelo órgão, para sair da nossa casa. E estamos aguardando, né? Eles pediram para a gente aguardar e até o momento a gente está por nossa conta, né? Qual é o nome do senhor? Meu nome é Isaías. Pronto, seu Isaías. Ainda tem aqui 2 moradores que a gente vai falar na nossa próxima entrada, porque a gente está com calendário. A gente já veio aqui outras vezes, mas agora a gente veio com calendário, né? E é um compromisso que a gente assume de voltar aqui para fazer essa cobrança, né? A gente está vendo as chuvas, os transtornos que as chuvas estão causando. E esse trabalho precisa ser feito anteriormente, né? Antes dos desastres, porque a gente não quer que eles aconteçam, né, Maristela? É verdade, Natália. Eu fiquei pensando, né, quando o Dai Santos ampliou aí a imagem, mostrou a escadaria, dá para perceber alguns degraus, mas logo em seguida eu só vi mato. Eu queria muito saber como foi o acesso para a equipe, para vocês, para chegar até aí. Do outro lado também, ainda a gente consegue ver os degraus desse lado, mas do outro lado eu vi só uma parte da escadaria com muito mato por cima e depois eu só vi mato. Então eu fiquei pensando como foi o acesso até aí, Natália. Você pode contar para a gente?
Maristela, até me permite a expressão, foi feito corda de caranguejo, né? A gente veio um se segurando no outro aqui, porque essa é a realidade dos moradores e a gente teve que planejar como é que a gente ia conseguir mostrar para vocês, né, a situação aqui da Rua Guirapá, porque eu não consigo ficar, por exemplo, perto da Dai Santos, que é a nossa cinegrafista, ela teve que ficar do outro lado, tá mostrando esses detalhes para vocês, porque realmente a escadaria, ela é muito irregular, porque na verdade não dá para dizer que é uma escadaria, né? Começa com degraus, depois vem uma área grande que é muito escorregadia, principalmente em período de chuva, mas agora que está seco ainda assim escorrega. Depois os degraus voltam, depois não tem mais nada, só tem mato. Então eu acho que não dá nem para chamar de uma escadaria, né? Nessa situação que está, que os moradores disseram que eles mesmos fizeram os paliativos, né? Para tentar minimizar aqui os transtornos que eles têm todos os dias para se deslocar, né? Nossa, Natália, é exatamente este trecho aí que Dai Santos está mostrando, tá? A gente percebe que a escadaria, se é que a gente pode chamar assim, ela acaba exatamente neste trecho aí, a gente não vê mais degraus. Então, uma dificuldade muito grande. Imagina que essa é a dificuldade que a nossa equipe passou hoje para subir, mas é o problema enfrentado aí diariamente pelos moradores. Muito obrigada pelo relato, viu, Natália, em nome de toda a equipe. E daqui a pouco você volta, então, para a gente marcar esse calendário. Bora fazer um giro pelo trânsito do Recife para você que está circulando agora pelas principais ruas e avenidas da região metropolitana. Quero te mostrar Antônio de Góes, no bairro do Pina, na zona sul do Recife. Agora, 12h18, a gente observa uma movimentação bem tranquila aí para quem está saindo de Boa Viagem, está circulando aí pela zona sul da capital pernambucana. Bora para a Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira. A gente observa um trânsito bem mais intenso aí, um trânsito lento. Agora que a gente passou do meio-dia, as pessoas seguindo aí para os seus compromissos da hora do almoço, retomando a rotina depois do feriadão, a gente observa também o tempo meio fechado, né? Não tem sol aí, não está chovendo neste momento, mas fica o alerta para o motorista por causa dessa previsão aí para hoje e para os próximos dias também. Agora, a Avenida Rosa e Silva, nos aflitos, a gente circula um pouco também pela zona norte do Recife, aí a gente observa o tempo um pouquinho mais aberto, né? E os motoristas indo sentido aí a outros bairros da zona norte, como Casa Amarela e Itamarineira. Bora seguir agora com informações importantes para você que é empregado doméstico. Vamos falar sobre o direito que ele tem ao descanso. Isso é garantido por lei, tá? Mas e quando esse direito não é respeitado? E o trabalhador começa a responder muita mensagem fora do expediente. Daniele Fonseca está de volta agora para falar sobre esse assunto. Qual é o limite dessa comunicação, hein, Daniele? Porque o trabalhador também tem direito de se desconectar fora desse ambiente de trabalho. Maristela, aí vale muito bom senso aí, né? Claro que existem situações pontuais, uma emergência, mas quando a pessoa largou do trabalho, largou. A gente convidou para essa entrevista João Galamba, advogado trabalhista. Então, João, a empregada doméstica, o empregado doméstico saiu, foi embora e está lá o patrão, a patroa, mandando mensagem, perguntando tal coisa, dando trabalho ainda para ele. O que a legislação diz sobre isso, hein? Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Bom, Dani, a legislação, assim como dos demais funcionários, emprega-se também para os empregados domésticos. Então, todo trabalhador, ele entre uma jornada e outra, ele tem que ter um intervalo mínimo, certo, de 11 horas de descanso. E se essas 11 horas forem interrompidas, seja por WhatsApp, por ligações, por e-mails, esses funcionários têm que receber as horas extras, tá certo? E o que acontece é, muitos funcionários domésticos, por exemplo, são interrompidos através do WhatsApp, esse meio de comunicação hoje, ligação, se for algo esporádico, para saber onde está alguma coisa e tal, porque você passou o dia fora de casa, não há qualquer tipo de problema. Mas se aquilo for de forma reiterada, de fato, atrapalhar o descanso daquele funcionário, atrapalhar o que ele esteja fazendo, isso aí não acontece. Inclusive, hoje tem sido repudiado, repelido pela Justiça do Trabalho, o direito à desconexão do trabalhador, inclusive a pagamento de danos morais, se for de forma reiterada. O patrão pode exigir, por exemplo, isso pode estar no contrato de trabalho, que ele tem que acionar lá aquela ferramenta de WhatsApp que acusa quando a pessoa leu a mensagem, que demonstra lá qual foi a última vez, a que horas a pessoa visualizou, para ter certeza que o empregado viu aquilo e depois cobrar algo em cima disso, João? Dani, não, porque
a relação de trabalho, seja ela doméstica ou comum, a base dela é a confiança, né? Então não tem como o empregador exigir, já que não é ferramenta de trabalho o WhatsApp, que a funcionária siga os trâmites daquela casa ou daquela empresa. Então não é permitido isso, não. Se o funcionário recebe esse tipo de cobrança, de exigência por parte do patrão, o que ele deve fazer? A quem recorrer? Dani, Sindicato das Domésticas, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, para que isso seja, de fato, investigado. E quando o funcionário, a empregada doméstica, dorme no serviço? A gente vê, isso é muito frequente, né? Gente do interior que arruma um trabalho na capital e acaba sendo melhor dormir no serviço. Como é essa questão do intervalo aí, por mais que a empregada ainda esteja ali naquele ambiente que é o trabalho dela, mas também é o local de descanso? Exato, Dani. É bem confuso, mas para a empregada doméstica precisa ter o controle de ponto, certo? Então, quando ela largou, ela largou. Ela não pode ser interrompida, pedir para alguém pegar alguma coisa, fazer um sanduíche, algo do tipo. Senão tem que pagar horas extras, ou senão é pagar o tempo de expulsão dessa empregada. O tempo da escravidão já se foi faz tempo. Certo? O que acontece com mais frequência nesse tipo de situação, João? O que é que já chegou para você de queixa de trabalhadores que vivenciam esse tipo de coisa? Dani, além da quebra desse descanso de 11 horas, né, acontece muito e pouca gente sabe, é que aquelas funcionárias, por exemplo, que vão viajar, né, as famílias levam para outro estado ou para outros países, não colocam contratualmente isso. Então, a empregada doméstica ela só viaja se houver contrato ou se houver a anuência dela, ou se ela quiser, né? E ainda que ela queira, tem que estar previsto no contrato que a remuneração dela é diferenciada. É 25% a mais do horário normal, além das horas extras que ela eventualmente venha a receber. João, muito obrigada aí pelas informações nesse assunto que às vezes traz tanta polêmica, né? A gente volta contigo aí no estúdio, Maristela. Muito obrigada pelas orientações, viu, Daniele? Vamos ver agora o cenário pós-chuva em Timbaúba, na zona da Mata Norte, com a ajuda do nosso Globocop. Do alto, a gente percebe que o nível da água do rio Capibaribe-Mirim já baixou muito. Nas ruas mais próximas do rio, dá para ver bastante lama, as paredes das casas ainda numa cor bem barrenta, resultado do impacto do temporal que nós vimos durante o feriado. Na sexta-feira, você acompanhou com a gente que muitas famílias, principalmente na zona rural do município, tiveram que abandonar as casas ainda na madrugada de quinta para sexta. O volume da água impressionava. O centro da cidade de Timbaúba também sofreu com ruas alagadas. O curso do rio está normal. A barragem de Tiúma também está com a vazão normal. Isso tranquiliza os moradores, mas não quer dizer que dá para respirar aliviado, porque você viu no início do jornal que tem gente desabrigada no município e a cidade está aproveitando que a água baixou para entender o tamanho dos prejuízos. Então vamos voltar a Timbaúba, na zona da Mata Norte. Lilian Oliveira está num abrigo, numa escola, né, Lilian? Como é que está a assistência por aí? Quantas pessoas estão aí? Olha, Maristela, nesse momento, apenas uma família está aqui na escola, que fica no centro da cidade, uma família com 3 pessoas, a mãe e 2 crianças. E fazendo uma correção, né? Na primeira participação eu disse que vieram 7 famílias para cá, mas na verdade vieram 15 desde a sexta-feira, totalizando aí 50 pessoas. A maioria delas, 47 pessoas, estão encaminhadas para o aluguel social, né, que é um valor pago pela prefeitura, onde essas pessoas podem ter a moradia delas. Então, a gente está nessa escola que fica no centro. Nesse momento, apenas 3 pessoas, uma família, se encontra aqui. Eu vou conversar com a Vânia Barreto, que é secretária executiva da Assistência Social, para entender um pouco, né, como é que foi essa assistência. As famílias já foram para esse aluguel, como é que vai funcionar? A maioria dessas famílias já saíram para o aluguel social, né? Juntamente com nossa equipe de técnicos da assistência, a Defesa Civil também colaborando sempre. E como você falou agora, dessas 15 famílias, né? A gente já voltaram 14, um quantitativo de 47 pessoas já deixaram o abrigo.
Vânia, a gente mostrou na reportagem que a Defesa Civil do Estado enviou alguns recursos humanitários, né, como colchões, esses kits de higiene. E isso também vem através dos recursos que vocês vão conseguir por meio dessa situação de emergência que foi decretada. Como as famílias não estão mais aqui, como é que isso vai ser redirecionado? Nós temos, né, os formulários, os cadastros dessas famílias e a nossa logística para a entrega dessa ajuda humanitária, nós separamos por bairros, né? Aí avisamos naquela localidade o dia que vamos entregar e daí vamos preencher os recibos, entregar. Pela experiência de 2022, é tranquilo. Beleza, Vânia, muito obrigada pelas informações. Vocês estão vendo aí imagens da reconstrução de um acesso, na zona rural aqui de Timbaúba, essas imagens aí que a gente fez. As pessoas ficaram isoladas nesses distritos, em média 2.400 pessoas, sem ter como passar ali. Então, as pessoas estavam passando pela parte de baixo ali, né, já que o nível da água já baixou bastante, mas ainda assim colocavam os pés na água, os pés na lama. E essa é a forma que eles encontraram para chegar à área central da cidade, onde eles precisam resolver, né, coisas, comprar medicamentos, comprar mantimentos para casa. Vamos ouvir a fala de uma das moradoras desse distrito. Eu moro no distrito de Catucá. O estrago é muito grande, né? Principalmente nas estradas, assim, nos córregos, né? A gente passa por muita ponte para ter acesso aqui a Timbaúba e infelizmente caiu a daqui. Lá de perto de Catucá também está muito ruim. A gente ficou tudo preso, que não tem acesso também para ir para Macaparana, que é também um ponto perto da gente. O rio lá também está batendo na cintura do pessoal. E hoje a gente está passando aqui porque tem que ir na cidade, né, para comprar medicação. A gente estamos ilhados assim, por conta que também queremos fazer feira e também não podemos, né? Aí está muito difícil o acesso. É isso, as equipes estão trabalhando para reconstruir esses acessos, para que esses moradores não sejam mais tão afetados. Então, só um resumão, de sexta-feira até hoje, né, vieram para essa escola Cenecista, que fica no centro da cidade, 15 famílias, em média 50 pessoas. Nesse momento, a gente tem aqui apenas uma família que também já deve ser encaminhada para esse aluguel social, onde eles recebem R$300 da prefeitura, de auxílio da prefeitura, para conseguir pagar o aluguel da nova casa. Aqui, a situação do município foi bem complicada, o volume de chuva atingiu 110 milímetros, então um volume bem alto aí de água, mas hoje a gente já viu esses moradores retomando a rotina, já que o nível baixou e o sol apareceu. Maristela. Mais uma vez, né, um recomeço aí para esses moradores, Lilian. Agora estamos com imagens aéreas da zona norte do Recife. Um pouquinho mais cedo, o Globocop sobrevoou o bairro de Dois Unidos, uma das áreas mais afetadas pela chuva da sexta-feira passada. E onde, infelizmente, 3 pessoas da mesma família morreram depois de um deslizamento de barreira. Você está acompanhando essa situação muito triste aqui no NE1. Na região, os moradores ainda estão assustados com a instabilidade da encosta e de luto pela perda de uma mãe e 2 filhos. Do alto, com o Globocop, é possível ver a cratera que se abriu com um deslizamento de terra, nesta barreira da rua Vertentes do Lério, em Dois Unidos, zona norte do Recife. Aqui, dezenas de pessoas vivem a poucos metros do perigo que chega todo o inverno. Ali estão os escombros de casas que foram destruídas no temporal da última sexta-feira. Em uma delas morava Jaqueline Soares, de 25 anos, a mãe de Riquelme, de 7 anos, e da bebê Maria Helena, de 1 ano e 7 meses. Todos morreram. O único que escapou foi o pai, José Rodrigues. Adenilson mora na casa ao lado e ajudou a retirar José Rodrigues. Acaba bom, família boa, legal, acabou uma família. O senhor tem medo também da sua casinha aqui? Agora fiquei aqui na minha casinha e o que está agora mais me encucando é o pé de árvore que tem ao lado da minha casa, mais de 6 metros. Dona Janaína veio aqui pela primeira vez depois da tragédia, que provocou a morte da filha e dos 2 netos.
um dia difícil, procurar no meio da lama a memória da família que perdeu. Ela retirou alguns objetos pessoais de Jaqueline e dos netos. Janaína disse que a filha morava numa casa que não tinha sido interditada pela Defesa Civil do Recife. A Defesa Civil veio aqui, olhou a barreira, a prefeitura veio ver a barreira, disse que ela podia morar, que não tinha perigo, a barreira de baixo, que a barreira de cima estava encharcada, mas não tinha perigo, eles iam voltar, ia botar uma lona, que o esposo dela não cortasse o pé de jaca que tinha em cima, que só cortasse os pés de banana, só que minha filha não tinha condições de pagar aluguel fora, isso é obrigação de quem? Da prefeitura. Se tivesse orientado a minha filha no que ela estava precisando, ela tinha saído, ela não ia ficar para matar a família dela aqui não. Mariana é a tia de Jaqueline. Ela perdeu um bebê de 4 meses com bronquiolite no mês passado. Disse que ainda estava de luto pelo filho. E agora a tristeza aumentou com a morte da sobrinha e das crianças. Toda a saúde, estava com tanta vontade de viver. Cuidava muito bem dos filhos dela e a situação agora perdeu tudo, meu Deus do céu, foi embora tudo. Ana Paula era uma das vizinhas. Ela esteve ontem no enterro das crianças e de Jaqueline. Ana Paula ainda está em choque, porque Jaqueline e os filhos eram como da família dela. A gente se sente como fosse a gente também. Todo dia a gente na caminhada, levando os meninos para a escola, todo dia. E ela era uma mãe exemplar, né? Muito cuidadosa. Uma situação dessa a gente se sente como mãe também, né? Como mãe, mas Deus está no controle de tudo, né? Você viu aí na reportagem que dona Janaína, a mãe de Jaqueline, disse que a Defesa Civil esteve no local. Essa visita teria ocorrido há cerca de 8 dias antes do deslizamento. Nós entramos em contato com a Defesa Civil do Recife, que informou que não há registro de protocolo de serviços no endereço onde morava Jaqueline, nem há registros da família nos monitoramentos feitos de 2019 até 2026. Em Olinda, no bairro do Passarinho, moradores ainda estão abalados com a morte de mãe e filho, que foram soterrados na última sexta-feira. O silêncio tomou conta da Rua da Comunicação, no bairro de Passarinho, em Olinda. Casas vazias, portas fechadas e uma rotina que foi interrompida à força. Muita gente precisou sair às pressas e agora tenta recomeçar longe de casa, perto de parentes ou amigos. Quem abrigou a gente aqui por enquanto foi a minha amiga chamada Biele. E eu agradeço muito a ela. Eu perdi meu sobrinho e minha cunhada. Fui para o enterro ontem para despedir pela última vez deles. E Deus me deu força, porque foi meu sobrinho e minha cunhada, mas ia ser meu filho, ia ser meu sogro, ia ser minha sogra, ia ser eu e meu esposo. Eu quero saber até quando a gente vai viver assim. Na última sexta-feira, o deslizamento de uma barreira deixou 2 vítimas. Bruna Carina da Silva, de 20 anos, e o filho dela, Pietro, de apenas 6 meses. Outras 5 pessoas foram resgatadas com vida. O corpo de seu Joel revela a violência do deslizamento. A perna direita está enfaixada, há machucados por várias partes do corpo. Eu me levantei para saí para fora para avisar minha mulher, aqui caiu com tudo uma vez. Quando eu estava embaixo do cômodo, eu desmaiei debaixo. Aí já foi o vizinho que foi rapidamente me tirar, senão eu tinha morrido. Não deu tempo nada, não percebi nada, já foi de uma vez, foi rápido demais. Nas casas vizinhas à barreira, o que se vê é uma comunidade abalada. É um lugar onde quase todos se conhecem. A gente passou aqui pelo terror. Problema de 2 segundos. Eu fui acender o cigarro, quando eu voltei, as casas já tinham sumido já. A Defesa Civil interditou algumas casas embaixo e ao lado da barreira. Os imóveis estão vazios. Muita gente precisou sair às pressas para as casas de parentes e amigos. E quem mora do outro lado da barreira tem medo que um novo deslizamento aconteça. Agora, depois da tragédia, a imagem ganha outro peso, o de um alerta que não pode ser ignorado. No meio da manhã, uma equipe da Defesa Civil chegou ao local para vistoriar a área e emitir os laudos de interdição. A qualquer momento pode descer esse restante dessa barreira. Tem essas casas aqui também, já foram interditadas. O que eles vão fazer? As árvores já pendeu, se vão podar as árvores. O que pode ser feito por essa barreira não prejudicar mais ainda. Que eles possam derrubar essas árvores, ou botar lona, ou conseguir derrubar essa barreira antes que ela reie com tudo, né? Dê um jeito, que corta a barreira, alguma coisa, né?
A chuva passa, mas para quem perdeu a casa, o sossego não volta quando o sol chega novamente. Em Passarinho, o que ficou não foi só a marca do desastre no chão. Ficou também a sensação de abandono. E a pergunta que segue sem resposta. Era mesmo preciso perder 2 vidas para que essa encosta fosse, enfim, olhada com atenção? E bem perto de onde a barreira deslizou fica a Estrada do Passarinho, uma das principais do bairro. E olha só como estava a situação do local hoje pela manhã. Olha só quanto lixo, uma sujeira aí no meio da rua. São centenas de sacolas com restos de alimento, móveis quebrados, cavalos e animais soltos ainda espalhavam ainda mais o material pelo local. Quem passava por lá reclamava também do mau cheiro. Os moradores do bairro disseram que caminhões de coleta de lixo demoraram a passar, mas o problema piora nos dias de chuva. Nós perguntamos à Prefeitura de Olinda sobre essa situação. A Prefeitura informou que uma equipe já foi enviada ao local e fez a remoção dos resíduos. A Prefeitura disse ainda que a coleta na região passa todos os dias e pede que a população faça o descarte no local correto para evitar aí o acúmulo. Bora seguir com outros assuntos. Estamos a menos de um mês para o fim do prazo da declaração do imposto de renda. E quem ainda não fez a declaração e tiver um imposto a pagar, pode doar parte do imposto devido para fundos financeiros da criança e adolescentes e até de idosos também. E sem pagar nada a mais por isso. A bola corre solta na quadra. Risos, gritos, energia. Ao lado, na aula de música, concentração. Aqui, na Casa da Criança Marcelo Asfora, quase 100 crianças e adolescentes encontram apoio no contraturno. E parte do dinheiro vem de doação de uma fatia do imposto de renda. Gosto muito do dia a dia daqui, porque a gente almoça, toma café e toma banho e vai para a escola. A gente aprende também bastante músicas e a gente está aprendendo até trocar instrumentos. Hoje você toca qual instrumento? Hoje eu toco pandeiro. Para manter a casa funcionando, a Solidariedade se organiza. Voluntários doam tempo e até produtos da Receita Federal viram recursos em um bazar. Uma rede que se forma para garantir o funcionamento todos os dias. A gente pega, cataloga todos os produtos, precifica eles e marca um dia determinado para fazer o bazar. Temos câmeras, temos relógios, celulares, bastante celulares, perfumes. Cada item tem seu preço. Por isso é que a gente faz um estudo antes, para um preço bem abaixo do mercado também. A instituição oferece atendimento médico, odontológico e psicológico. Também tem apoio pedagógico e oficinas. Parte desse trabalho é financiada pelo Fundo da Criança e do Adolescente, um recurso que sai da declaração e chega direto a quem precisa. Inclusive, tem projeto em execução. O Esperançar através da leitura e o esporte. Quais são as atividades que a gente tem neles? A gente tem psicologia, a gente tem alimentação, a gente tem leitura, a gente tem esporte, educação física, tá? Que aí, com o complemento das atividades da casa, que é música e violão, e a gente vai somando, tá? A parte de cidadania da casa. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto de renda, 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo da Pessoa Idosa, sem pagar nada a mais por isso. O prazo de entrega termina no dia 29 de maio. A doação é feita no próprio ato da declaração. Em poucos passos, o contribuinte escolhe o fundo e define o valor doado dentro do limite permitido. Quando a pessoa escolhe o modelo completo, abre uma aba na lateral esquerda, doações diretamente na declaração. Aí nessa aba a pessoa vai poder escolher se ela quer fazer uma doação para o Fundo da Criança e do Adolescente ou para o Fundo do Idoso. Pode fazer a doação para os dois, né? O limite legal é de até 6% do imposto devido, não vai pagar nada mais. O sistema vai gerar 2 guias, um para pagar do imposto para a Receita Federal e o outro para pagar dessas doações. E a soma vai dar a mesma coisa do que daria sem as doações. Você escolhe estado, você escolhe município, você escolhe, assim, para onde você quer, né? Mas não exatamente qual é a instituição. No Recife, esse mesmo recurso chega a outra ponta. A Casa Vovó Bibia foi fundada em 2004. Nasceu do compromisso com a dignidade da pessoa idosa e hoje desenvolve ações de acolhimento, orientação e fortalecimento de vínculos familiares. Parte desse trabalho é mantida com recursos do Fundo da Pessoa Idosa. Fazemos um trabalho de empoderamento
socioeconômico através do nosso empreendedorismo social, através do nosso programa Ação Solidária, mas, sobretudo, trazer com que eles possam ser inspiração para as outras gerações nas escolas públicas municipais. E a gente tem um trabalho lindo que é o artesanato, né, que faz. Esses artesanatos são o crochê, né, que a gente faz e ajuda elas também a ganhar um dinheiro, né? Seu Chico, aos 98 anos, frequenta a casa todos os dias. As histórias aqui ganham continuidade. O neto de Dona Rilvaneide, criado aqui, expandiu os horizontes e foi estudar em Londres. Ele participou do pastoril, das festas, dos passeios que a Casa Vovó Bebia tem nos ofertado, sabe? É muito bom, eu sou muito feliz na Casa da Vovó Bebia. A seguir, tem a resposta do poder público para uma escadaria no bairro da Coab, no Recife. O NE1 volta já, agora 12h42. Moradores do bairro da Coab, no Recife, estão com medo do deslizamento de uma barreira na rua Aguirapá. Uma escadaria sem estrutura e cheia de mato também é um desafio. Natália Dielu continua por lá. A prefeitura respondeu o quê, hein, Natália? Estou novamente aqui com os moradores, né, Maristela, porque essa barreira que você falou... Nós interrompemos o NE1, vamos ao vivo agora, direto para a redação do JH. E atenção, um avião de pequeno porte bateu num prédio agora há pouco em Belo Horizonte. Bombeiros estão no local. As primeiras informações são de 4 pessoas estariam a bordo desse pequeno avião. Você está vendo as imagens logo depois do choque. O Globocop flagrou o momento da queda e do choque com o prédio. Você está vendo aí, esse momento, o avião faz uma curva para a esquerda. Aí, olha só, bateu no alto do prédio e caiu no estacionamento. As primeiras informações são de que havia 4 pessoas a bordo. A gente vai para lá saber as informações com o repórter Guilherme Pimenta. Guilherme, é com você. Olá, boa tarde. Nós falamos ao vivo de... Olá, nós falamos ao vivo de Belo Horizonte. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Você vê imagens ao vivo do Globocop mostrando a aeronave monomotor que atingiu a fachada de um prédio logo após a decolagem do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Essa aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros, estava ocupada pelo piloto e mais 3 passageiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, 4 ocupantes, um deles já aparentemente sem vida e 3 em estado grave. Mas a Polícia Militar também tem informações a respeito dessas vítimas e diz que 2 pessoas estão em estado grave e mais pessoas em óbito, ou seja, outras pessoas morreram. Imagens do Globocop mostram pra gente que há uma mancha grande no estacionamento de um supermercado vizinho a esse prédio. Essa mancha é a mancha de combustível, aeronave que acabava de decolar do aeroporto da Pampulha, portanto, com o tanque ainda cheio. Essa aeronave atingiu a fachada do prédio e, na sequência, tombou, caindo nesta posição que nós estamos vendo neste momento. Nós temos imagens recuperadas que mostram o momento do encontro, do choque entre a aeronave e o prédio. Essas imagens foram feitas pelo cinegrafista Kleiner Moraes, aqui do Globocop, que mostraram exatamente o momento do impacto. Então você consegue conferir, olha só, o momento em que a aeronave perde ainda mais altitude e atinge a fachada do prédio. Diversas são as possibilidades, mas no campo da observação, enquanto a gente pode sustentar, o Globocop fazia o voo, a aeronave já apresentava problemas logo na decolagem, uma decolagem
muito baixa, aparentemente muito pesada. O piloto chegou a comentar com a torre de controle do aeroporto da Pampulha que estava com problemas para poder conseguir altitude, ofereceu, teve a torre de controle ofereceu o retorno imediato e prioritário para essa aeronave, mas o piloto aparentemente não tinha condições de fazer esse retorno, já que ele não tinha altitude. A gente mostra para você que o aeroporto da Pampulha é bem próximo dessa área bem densa, com a quantidade de prédios altos aqui, né? Então isso acaba atrapalhando um pouco a margem de manobra que o piloto tinha para fazer, já que ele não conseguiu grande altitude. Você vê imagens, então, olha só, da pista do aeroporto da Pampulha para o local do acidente. São poucos os quilômetros que separam, essa trajetória feita pela aeronave. Você vê também nas imagens do Globocop a quantidade de agentes de segurança pública e de saúde para tentar fazer o socorro a essas pessoas. Aparentemente 4 pessoas estavam na aeronave no momento da queda. Aeronave que estava com certificado de navegação válido, de aeronavegabilidade válido em dia, uma aeronave do ano de 1979, seu ano de fabricação. Os bombeiros no local tentando então fazer o socorro às vítimas nesse momento. Imagens impressionantes registradas pela nossa equipe, pelo Globocop, no momento certeiro da queda desse avião monomotor que saiu do aeroporto da Pampulha. A gente está revendo aí as imagens, momento do acidente. Você viu aí, e pelas explicações, estava bem baixo mesmo, acertou ali na ponta lá do prédio e caiu no estacionamento. Está ali sobre o muro, está uma movimentação muito grande na região para tentar localizar essas vítimas. Informações do aeroporto da Pampulha é que o avião fez mesmo a decolagem de lá. Mais detalhes vão sair daqui a pouco, nossas equipes estão acompanhando tudo e você vai ver, olha só, agora imagens de baixo ali, da movimentação dos bombeiros, das equipes que tentam chegar ali onde está o avião. A área está toda isolada aquela área e os bombeiros policiais estão trabalhando ali naquela região para localizar as vítimas. As primeiras informações são de que 4 pessoas estavam a bordo. Você vê novamente o momento do choque do avião. Ele faz a curva e se choca no topo do prédio, caindo no estacionamento sobre o muro do prédio. A cobertura completa você vai ver no Jornal Hoje. Qualquer nova informação, a gente pode voltar a qualquer momento. N1 de volta, daqui a pouco então a gente acompanha as outras informações no Jornal Hoje. Por enquanto seguimos aqui na cobertura no bairro da Coab, no Recife. O nosso calendário está lá, já mostramos a situação da rua Guirapá por causa do risco de deslizamento de barreira que os moradores tanto temem por aí, né, Natália? E também a situação da escadaria. A prefeitura respondeu o quê, hein? A Prefeitura do Recife enviou uma resposta para a gente, mas antes eu queria falar com Dona Josefa, que tem um marido com dificuldades, né, de mobilidade. Dona Josefa, como é para vocês viver aqui nessa rua? Rapaz, é um pouquinho difícil, né? É certo que é pequeno ali, somente aquilo ali, mas é difícil, que ele gosta de ir na rua. Ele não anda mais para canto longe, para Inhaúma, essas coisas, ele não anda. Aí os meninos fizeram essa escadariazinha ali, botaram aquele correzinho de mão para ele subir. Foram os próprios moradores, vocês? É, foi. Aí ele vai até ali na esquina e volta. Mas é outra coisa que ele fez. Oxe, já caiu mais de 1000 vezes ali dentro, quando era o buraco. Foi por isso que os meninos fizeram essa escadinha, entendeu? A casa dela, gente, fica lá para cima, mas como eu falei para vocês na nossa primeira participação, é muito difícil se deslocar aqui, então a gente veio para esse cantinho porque é mais crítico, né? Apesar de todo mundo ser afetado, mas aqui a gente vê que a escadaria termina, onde tem esse monte de mato aí,
e que também tem um problema na barreira, vocês veem, né, que tem uma parte que já deslizou, mais na frente, é difícil da gente mostrar, mas a gente vê que tem casas que existiam e que hoje não existem mais porque essa terra está cedendo, né? Eu vou trazer para vocês a resposta, então, da Prefeitura do Recife, né, por meio da Inlurb, a Inlurb disse que equipes de limpeza urbana serão enviadas ainda nesta segunda-feira à Rua Guirapá, na localidade de Três Carneiros, para realização dos serviços de capinação. De fato, tem uma equipe aqui que veio depois que ficou sabendo que a gente viria, né? É o básico, a capinação, né, gente? E sobre a obra estrutural, porque existe a cobrança principalmente da escadaria e da barreira, né? Essas duas coisas precisam ser feitas, né? Para que as pessoas consigam viver, Dona Nice voltar para sua casa, né? Então, a autarquia destacou que equipes técnicas também serão encaminhadas ao local para avaliar as condições da escadaria e das áreas do entorno, com o objetivo de programar os serviços necessários de recuperação, com previsão de execução ainda no mês de maio. Então, vocês disseram que já houve uma avaliação antes, mas nada foi feito. Não, nada foi feito. Da mesma forma, só olharam, não fizeram nada. Tiraram foto, tudinho, mas não fizeram nada. A equipe já fez uma medição, isso. Foto, já conversou também com a gente, mas nunca nada foi feito. Nunca, nada. Até me distraí um pouco, porque eu estava querendo verificar aqui nessa nota se a previsão de execução da obra seria no mês de maio ou seria essa avaliação. Pelo que eu entendi, seria essa avaliação. Mas, de todo modo, a gente vai marcar aí no calendário que está com Dona Nice, né? Érica vai marcar em setembro, que é depois que passa esse período da chuva, e a gente retorna aqui no dia 28 de setembro. Érica, moradora, está marcando. E é o nosso compromisso da gente voltar e ver se, de fato, avaliaram e começaram alguma coisa. Eu agradeço a vocês, viu, gente? Tudo de bom para vocês. Amém. Maristela. Pelo menos melhorar esse acesso, né, Natália? Em setembro, então, a gente está de volta. Obrigada pela sua companhia. O N1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.